aulinha tranquila demais. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de topografia, aula número 3, com a temática rumos, azimuth, medidas e escala. Segundou com S de segunda-feira, que nunca é um bom S, mas vamos nessa. Galera, então hoje a gente vai falar um pouco de rumo, azimuth, medida e escala, tá? Deixar as aulas gravadas aí para todo mundo. Só para explicar aí, pessoal, eu avisei na aula passada que eu ia deixar um exercício de revisão para a gente trabalhar junto no modelo aula invertida, né? De comprimento de arco. Não deu certo, eu estava com Covid semana passada, ainda estou, né, na verdade, mas eu não estava dando conta de olhar no computador nada, fiquei em repouso, então pode ficar tranquilo, a gente ainda vai fazer essa atividade junto, beleza? Quando tiver mais tranquilinho. Então hoje a gente vai passar aí a parte de conteúdo de azimuth, ainda estamos naquele começo, né, criando aqueles conceitos para a gente enraizar dentro da gente, para depois a gente começar a trabalhar com umas metodologias mais interessantes. Beleza? Então, hoje nós vamos falar de rumo, azimuth, medidas e escalas. Para o pessoal que está ao vivo aí, ó, se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, é só abrir o microfone, mandar mensagem, e aí a gente vai acompanhando aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente viu na aula passada foram aqueles ângulos horizontais, né? A gente estava falando de um ângulo de abertura entre dois planos verticais. Então, a gente tem ali, ó, dois planos verticais abrindo, formando um ângulo na horizontal. Nada mais é do que aquele ângulo medido no plano do horizonte, no chão, né, no nível do olho. Então, o ângulo horizontal, para a gente, é qualquer ângulo formado pela abertura de dois planos verticais. Muita teoria, vamos pensar nas coisas fáceis da vida, né? É só olhar aqui, ó, na linha do olho, na linha do horizonte, qualquer ângulo que a gente abrir, assim, ó, na visão vista de cima, de planta, né? É um ângulo horizontal para a gente medir aqui, belezinha? A gente tem uma necessidade de regular os equipamentos para a gente medir esse ângulo, né? Igual a gente falou na aula passada. Os nossos equipamentos, eles ficam sobre a superfície da Terra. E a superfície da Terra, nosso chão aqui, né? As nossas casas, os morros, as serras, não é bem regulado, né? Então, é cheio de desnível, é ondulado, às vezes está inclinado. Então, como que a gente faz para garantir que esses equipamentos estejam no plano horizontal? Né, no plano da linha de visão aqui nossa. Então a gente tem que regular esses equipamentos, que é o que a gente chamou na aula passada de bolhar, né, ajustar o nível de bolha, ou fazer a calagem do equipamento. Isso significa que a gente pega o nosso equipamento e mexe nos pininhos dele, igual a gente faz para equilibrar a geladeira, fogão, mesa que está titubeando um pouquinho, né, para que ela fique exatamente no nível do chão e pare de mexer. Então, a nossa ideia é que o equipamento ele fique, né? A gente compense as alturas nos cantos dele, para que a gente consiga que ele se coloque aqui, ó, no mesmo nível do chão, tá bom? E a gente pode medir alguns ângulos que a gente falou na aula passada: ângulos internos e externos, ângulos de deflexão, que são os prolongamentos das linhas que a gente está trabalhando. E hoje a gente vai falar de dois novos tipos de ângulos, que são os ângulos mais importantes que a gente vai trabalhar aqui na topografia, que são os azimuths e os rumos. Beleza? Então, assim, a gente vai falar aqui para frente o que significa esses ângulos, mas vamos devagar, né? Vamos no passo a passo. Bom, quando a gente está trabalhando em topografia, eu coloco uma foto aqui de um polígono, beleza? Polígono, essas figuras fechadas, nesse caso aqui, pode ser aberto, pode ser uma linha, também é uma poligonal. A gente vai trabalhar muito com essa palavra de poligonal, tá bom? E a gente tem aqui, ó, 5 pontos desse pentágono, tá? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, e o quinto ponto é o próprio triângulozinho vermelho. O triângulozinho vermelho está representando aí pra gente um equipamento, beleza? Está colocado aí. Costuma ser representado pelo símbolo de um triângulo. Só para a gente entender o que são esses ângulos que a gente está trabalhando aqui, ó. Então, no primeiro ponto, se a gente definiu que essa poligonal, né, 1, 2, 3, 4, 5, esse pentágono é um polígono que a gente vai trabalhar, para que serve isso, né? Para a gente definir com precisão qual que é a posição de cada ponto desse polígono. A partir desse polígono bem definido, a gente consegue colocar os outros pontos das nossas obras. Por exemplo, se eu vou colocar uma estrada que vai passar aqui dentro desse polígono, né, formando um contorno assim, por exemplo, cada ponto da estrada vai estar distante desse polígono bem definido, uma distância horizontal que vai ser fácil de medir, um ângulo horizontal que vai ser fácil de medir.
Então, essa poligonal é a primeira figura geométrica que nós definimos no espaço para amarrar todos os dados coletados. Então, quando a gente está lá no meio do mato, lá no nosso lote, né, a gente vai empilhando assim, os pontos que a gente tem que trabalhar, a gente tem que saber exatamente onde é que está cada ponto, pelo menos de referência, para que a gente possa amarrar os outros pontos. Afinal de contas, às vezes, né, minha obra de engenharia, minha arquitetura, o loteamento, vão ter várias feições diferentes, específicas para dar uma cara, uma estética específica, para atingir um objetivo de inclinação específico, mas eu preciso definir onde é que vai estar isso no espaço. A poligonal é a figura que define isso. Então a gente sabe exatamente onde é que está aquele ponto ali, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o ponto do equipamento de referência. Tá bom? Então, o que a gente mede nessa figura, né? Primeira coisa, ângulos internos. Quais são os ângulos internos aqui? É até um pouco lógico da gente falar isso, né? Ah, o ângulo interno. Poxa, Léo, muito óbvio isso aí. O ângulo interno é o ângulo que está para dentro. E é mesmo. Então, são esses ângulos para dentro da figura. Ó, HZI1, ângulo horizontal interno 1, ângulo horizontal interno 2, ângulo horizontal interno 3, ângulo interno horizontal 4, e aqui um quinto último ângulo interno. Então, todos os ângulos internos são esses ângulos para dentro da figura, tá bom? Da mesma forma, como a gente falou que ângulos são medidas até 360 graus de qualquer ponto de vista, depende muito do ponto de vista do observador, né? Cada linha dessa daqui, ó, é uma linha divisada, ou seja, se eu tenho um equipamento aqui, ó, nesse triângulozinho vermelho, apontado para o ponto número 1, eu tenho uma visada, que é do triângulo vermelho para o ponto número 1. Se eu estou no ponto número 1 e aponto para o número 2, eu tenho a visada do número 1 para o número 2, que é essa outra linha aqui. Da mesma forma, eu poderia muito bem ter uma linha do triângulozinho vermelho para o ponto 2. Então, depende de onde que você está olhando, tá bom? Aqui na outra figura, a gente tem os ângulos externos à poligonal da figura. Por quê? São os ângulos medidos de fora. E por que isso depende do ponto de referência? Bom, se eu peço aqui para medir essa mesma linha, né, do triângulo vermelho ao ponto número 1, no sentido anti-horário, o ângulo é esse aqui de dentro, que a gente vai chamar de interno. Nesse caso aqui, está medindo no próprio sentido horário, que é o de fora. Esse aqui é o famoso ângulo externo. Repare que os ângulos externos costumam ser muito maiores do que os ângulos internos. Isso tem a ver com aquelas propriedades das figuras geométricas, da soma dos ângulos internos e externos. A gente vai ver de novo com calma, tá? Mas essa é a ideia. Léo, e quando a gente tiver uma linha reta, aberta, que não fechar poligonal? Então a gente vai definir, desde o começo, qual que vai ser o sentido dos ângulos internos. Por isso que é importante a gente falar se vai ser sentido horário ou anti-horário. Normalmente, quando a gente está fazendo o levantamento para a direita, a gente usa o sentido anti-horário. Quando a gente está fazendo o levantamento para a esquerda, a gente usa o sentido horário, porque aí a gente costuma medir os ângulos internos dos polígonos. Beleza? Então, quando a gente estiver aqui, ó, do triângulo para o ponto 1, a gente usa o sentido anti-horário para o interno, horário para o externo. Se a gente estiver indo do ponto 1 para o triângulo vermelho, a gente faz o contrário. O movimento está indo ao contrário, né? E aí a gente faz aqui, ó, anti-horário para o lado de cá, nesse ângulo aqui, ó, anti-horário aqui, que seria o interno, e horário, o externo. Então depende muito do ponto de vista do observador, tá bom? O que é interno e externo. Para figuras poligonais fechadas é muito fácil, né? Um quadrado. São os ângulos que estão para dentro, de 90 graus, retângulo. Os ângulos de 90 graus de dentro. É um triângulo, são os ângulos agudos de dentro do triângulo, né? Isso é muito fácil da gente definir. Para poligonais abertas, não é sempre o menor ângulo. É o mesmo ângulo no sentido de caminhamento. Então, ó. Não. Aqui não tá, não. Tá na parte poligonal. Quando a gente está andando aqui para a linha de lá, ó, eu tenho que me preocupar com o ângulo interno daqui. E para o próximo ponto aqui, eu vou procurar para o mesmo ângulo interno aqui? Não. Eu vou usar o mesmo sentido de abertura que eu usei para aquela primeira medida do ângulo. Senão, não vai fazer sentido. Deixa eu abrir um Jamboard, que o Jamboard que é legal. Só para a gente entender que bobagem é essa que o Leonardo está falando. Lousa interativa. Uma janela. Vamos lá. Até aqui,
A gente trabalhar com ângulos internos de figuras dessa forma é muito simples, né? A gente está sempre trabalhando com o ângulo de dentro, isso é tranquilo demais. Se a gente for trabalhar com figuras desse tipo aqui, também está muito simples. Os ângulos internos vão ser sempre esses aqui, ó, dentro da minha figura. E o que, que acontece se eu estiver trabalhando com uma estrada? Né? Uma estrada é uma estrada longa, um caminho longo. Será que vale a pena eu fazer esse desenho todo bonitinho assim? Às vezes a estrada começa daqui, ó, de Janaúba, vai para lá para frente, vem para cá, vem para cá. Será que eu preciso fechar essa poligonal toda para definir esse ponto? Eu perderia muito trabalho, né? O que, que vocês acham? Cadê o Jordani para falar sim, não? Eu acho que ia dar mais trabalho se traçar outro e... É perda de tempo, né? Tempo, a gente sabe que é dinheiro, ó. Então vamos colocar os nossos pontos de referência aqui, ó, bonitinho pra gente. Aqui está a estrada que a gente vai fazer agora. E aí, o que, que acontece? Quando a gente está trabalhando com esses ângulos, a gente tem que saber o que, que é ângulo interno e ângulo externo da figura. Para aqui do lado, tá muito fácil. A gente já falou, né? Os ângulos internos aqui de vermelho, ó. Galera, quem tiver aí no Jamboard tem total liberdade de usar as ferramentas aí para desenhar também, tá bom? E os de fora aqui de azul, ó, os externos, ó. Oh, meu Deus. Eu com esse mouse é uma negação. Aqui, ó. Todos os externos, né? Vamos marcar aqui junto agora. Como que fica dessa outra figura, dessa linha? Onde vão ser os ângulos internos? O que, que vocês acham? Tá todo mundo enxergando aí? Jordane, Yara, JV? Estamos. Fala aí pra mim, onde é que vão estar o primeiro ângulo interno aqui, ó? Vamos colocar o nome nos pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos tentar entender o que são esses pontos interno e externo. Onde vai estar o primeiro ângulo interno para a gente aí, ó, de 1 para 2? 1 para 2 para 3, né? A gente tem que ter 3 pontos para falar de ângulo, senão não faz sentido. Onde vocês querem colocar o primeiro ângulo interno? O que vocês acham? Sei não, viu, Léo? Eu tava Chuta pensando alguma um coisa. negócio. Você falou que tem que formar uma figura. Talvez se a Não. gente traçasse um ponto imaginário do 3 a 1 e calculasse o ângulo externo com essa relação. Não sei, só que veio na minha Não. mente na hora. Aqui não tem erro, mano. Pode falar que nós vamos construir esse conhecimento junto. Olha só. Começamos a deparar com um problema. É muito fácil a gente definir os ângulos internos de figuras fechadas, não é? Muito de boa. Tranquilo demais. Quando a gente está trabalhando com figuras abertas, a única coisa que a gente tem que manter é a nossa referência. Essa ideia de fechar a figura é muito boa para quando a gente está trabalhando com uma metodologia que a gente não se sente confortável. Se eu vou criar minha própria figura, fica muito mais tranquilo, né? Mas o que, que vocês acham da gente não fechar a figura? Vamos deixar aberta. Afinal de contas, é uma estrada, né? E eu marquei os pontos junto do lugar onde eu acredito que eu vou construir ali o asfalto da minha estrada. Não faz muito sentido eu sair fazendo, né, duplicada de trabalho, muito esforço, igual o JV já tinha falado. Vamos tentar definir aqui onde vão ser os nossos ângulos internos para essa figura aberta. Ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. A gente tem 3 pontos aqui, ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Onde que vai ser o nosso primeiro ângulo externo, né? A gente tem a linha 1, 2 e a linha 2, 3. Concordam comigo? Todo mundo está enxergando essas duas linhas até agora? Sim. Beleza. A gente só tem 2 ângulos possíveis. Ou é o ângulo 1, 2, 3 aqui, ó, para dentro, ou é o ângulo 1, 2, 3 aqui para fora. Concorda comigo? Faz sentido isso? Uhum. O que vocês querem definir que é para dentro e para fora? Eu não falei que só depende do ponto referencial quando a gente começar? Então vamos definir o primeiro para dentro e para fora. O que a gente vai considerar aqui ângulo interno dessa linha aberta?
que vocês preferem? O da esquerda ou da direita? O da direita pra Da fora. direita aqui, ó. Isso, isso. Esse aqui. Yara concorda? Jordane concorda? Sim. Acho que sim. Concorda, né? Então, beleza. Então, vamos fazer aqui, ó. O nosso primeiro ângulo da linha 1, 2 para a linha 2, 3 é esse aqui de fora, né? Primeiro ângulo interno. Lembrando que essa visão aqui, galera, da estrada, ela está sendo vista de cima, né? Esse ângulo, ele é horizontal, tá bom? Ele não é uma linha subindo na parede, não. Tá vendo aí, ó, pelo Google Maps. Tranquilo? Temos o primeiro ângulo horizontal interno. Qual que é o sentido de abertura que a gente fez desse ângulo? Ele é sentido horário ou ele é sentido anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Então, a partir daí, a gente vai começar a seguir tudo em sentido anti-horário. E como eu falei para vocês, normalmente quando a gente caminha, né, para a direita, faz o sentido de percorrer anti-horário, é melhor fazer as aberturas nesse mesmo sentido. Só que em alguns casos, vocês vão esbarrar em coisas que não são muito alinhadas, assim. Então, é só definir o primeiro horário. Então, ó, a gente tem aqui o primeiro ângulo, sentido 1. Tranquilo? Qual vai ser o segundo ângulo horizontal interno aqui? Se esse primeiro é o interno, o de fora lá vai ser o externo. Então, nosso primeiro ângulo aqui, ó, é esse daqui. Repara que o que muda nesses dois não é o valor do ângulo claro, mas principalmente a abertura do ângulo. Ó, aqui está a primeira linha 1, 2, aqui está a segunda linha 2, 3. Elas não mudam, elas estão quietas. O que muda é a forma como eu observo. Como eu estou caminhando, né, da linha 1, 2 para a linha 2, 3, eu estou andando de ponto em ponto. Tranquilo? Na minha primeira linha aqui, ó, eu vou observar os meus ângulos. Ou eu observo ele para dentro, ou eu observo ele para fora. Não tem outro sentido. Não faz sentido eu abrir ele todo aqui, vai dar 360 graus. Concordam comigo? Vocês conseguem ver isso? Que esses são os dois únicos ângulos possíveis. O vermelho e o azul. Beleza? Faz sentido isso que a gente falou aqui agora? Faz. Tranquilo, né? Boa demais. Ai, meu Deus. Então, o que a gente tem que manter agora? A lógica do caminhamento. Se o meu sentido anti-horário vão ser meus ângulos internos, eu tenho que medir todos os meus ângulos internos no sentido anti-horário. Se os meus ângulos externos são no sentido horário, então meus ângulos externos têm que ser medidos nos sentidos horários de todas as figuras. Então a gente continua caminhando aqui, ó. Vamos lá. Vamos marcar todos os como é que chama isso? Internos no sentido anti-horário. Da linha agora, passando 1, 2, 3. Agora a gente vai para a linha 2, 3, 4. A gente tem a linha 2, 3 e a linha 3, 4, não é? Onde que vai ser o ângulo interno? Vai ser nesse vértice aqui, né, do 3. Para que lado que vai ser? O lado daqui ou o lado de fora daqui, ó? Da esquerda ou da direita? Para o ângulo interno. O que vocês acham? Lá da esquerda? Esquerda vai ser o sentido interno? Vamos pensar aqui. A gente definiu que os ângulos internos são todos em sentido anti-horário, não são? Vai ser da direita. Direita? Vamos lá junto, ó. A gente não definiu aqui no primeiro que o sentido interno é o anti-horário? Sentido de rotação, galera. Só pensar aqui, ó. Tranquilo? Tá todo mundo familiarizado com o que é anti-horário e horário? Todo mundo que já viu aqueles relógios de pulso tem que perguntar, né? Não sei como é que é a geração de vocês, se é só a geração cringe que nunca viu um relógio. Claro que já. Vocês já viram relógio de ponteiro, né? Senão a gente faz aqui o desenho. Ó. O sentido horário, que a gente chama, né, de sentido horário, é sempre esse sentido para cá, ó, sentido horário. É pro lado de cá, onde está o vermelho. O sentido anti-horário é o sentido oposto, que é o sentido dessa setinha azul. É isso que a gente chama de horário e anti-horário. Se vocês não souberem isso, pode falar, tá, galera? Não tem vergonha nenhuma nisso, não.
Então, ó, aqui a gente vai chamar de horário, o vermelho, e anti-horário, o azul. Então, o que a gente definiu aqui? É claro que eu usei a cor oposta só para confundir a cabeça de todo mundo. A gente definiu que o nosso sentido anti-horário é o vermelho interno e o horário é o azul. Então, vamos para a próxima linha aqui, ó. Linha 2, 3, linha 3, 4. Sempre de pares de linhas, 3 pontos, porque tem que ter um vértice. Se eu definir que o meu sentido interno é o anti-horário, eu coloco o meu mouse aqui, ó, minha marcação na própria linha, e faço uma rotação no sentido anti-horário, para cá. Ó. Então, meu próximo ângulo interno, ó, vai estar para o lado de cá. Faz sentido, não faz? É o mesmo sentido que a gente escolheu lá para trás. Ó. Ângulo interno 2. E o meu próximo ângulo externo vai ser o azul. A gente não definiu que é o sentido horário? Então, ó, da linha 2, 3, 4, tá aqui, ó, linha 2, 3, linha 3, 4. Se eu pego da linha e abro no sentido horário, ele vem para cá, né? Então, a gente tem o nosso ângulo externo para fora aqui para a esquerda. Vai ser esse daqui, ó. Esse ângulo azul maior aqui. Então, aqui a gente tem o nosso ângulo externo, HE2. Opa, HE2. Escrever mais bonitinho, né? Minha letra é muito feia. Nossa Senhora. Então, a gente tem o próximo ângulo externo. Vamos para o próximo. A gente, para fazer um ângulo, precisa de duas linhas. Então, as linhas são a 3, 4 e 4, 5. O vértice vai ser no número 4. Onde que vai estar o nosso ângulo interno agora? Para a direita ou para a esquerda? O que vocês acham? Direita também? Para a direita. Direita também? Direita também? Vamos lá, ó. Sentido anti-horário. Sentido anti-horário, sempre no sentido anti-horário. Então, eu coloco aqui, ó, na minha linha divisada, né? Seguro aqui, e agora eu vou abrir, ó, para até a outra linha divisada, a linha 4 e 5, no sentido anti-horário. Ó, abriu aqui. Vamos fazer agora o azul. Na mesma linha, visando a linha 4 e 5, vou abrir no sentido horário. Então, ó. Beleza. Vamos para o próximo. Próximo vértice é o 5. Então, a linha vai ser 4, 5, 6. Né? Seguro o meu mouse na linha 4, 5. Para onde que vai abrir o próximo ângulo interno? Para a direita ou para a esquerda? Direita também. Direita. Sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Então, aqui, ó. Abriu até chegar na outra linha. Lá, ó. Achamos aqui. Vamos fazer o azul. Na mesma linha, até chegar à próxima linha, para o sentido horário, que foi o que a gente definiu. Se vocês começarem a reparar nesses ângulos, eles têm umas características interessantes. Ó. A soma do ângulo interno para o ângulo externo vai ser sempre 360 graus. Por quê? Aqui, ó, é uma volta completa, que a gente definiu como 360 graus. Então, a gente tem o ângulo interno e o ângulo externo da figura. Todos esses ângulos azuis que a gente mediu são os ângulos externos dessa figura e os vermelhos os internos. A gente poderia definir de uma outra forma se a gente definisse que o sentido horário seria interno e o anti-horário o externo. Tá? Mas eu gosto dessa definição, que o anti-horário é sempre interno e o horário é sempre externo. Mas é só manter a linha de raciocínio. Porque o que importa, gente? Oi, pode falar. E os pontos 1 e 6, como é que a pessoa vai fazer? Como que a gente consegue medir o ângulo de um ponto que só tem um ponto? O que você acha? Boa pergunta. Então, aí. Aqui, na nossa figura, não tem como eu medir ângulo interno ou externo, concorda? Porque ele não tem um próximo ponto. Concorda comigo? Sim. Sim, faz sentido, né? Eu preciso de duas linhas para definir um ângulo de abertura. O que são essas linhas? São esses planos verticais abertos na horizontal para a gente medir, né? Como a gente não tem aqui o outro plano, eu não consigo medir um ângulo interno ou ângulo externo. Eu consigo definir o ponto com o GPS, saber onde é que ele está no espaço, colocar ele lá, mas não tem ângulo interno ou externo da figura. Existe uma coisa, que aí a gente vai falar agora,
tá? Que a gente consegue definir aqui bacaninha para esse ponto aqui. Se eu disser para vocês que o norte está alinhado para cima, o norte é uma posição específica que todos os nossos pontos vão conseguir se encontrar em relação ao norte. Concorda comigo? O norte ele está sempre apontando para cima, ó, na nossa figura aqui, né? Conhece o conceito de norte? Da bússola? Sim. Então, ó, todas as nossas figuras apontando para o norte. Vou desenhar aqui com pincel verde, ó. Todas essas figuras... Não, fica feio com esse pincel verde. Vamos usar esse aqui, ó. Eles têm um ângulo de abertura em relação à linha do norte, ó. Não tem? Todas essas linhas aqui não tem um ângulozinho em relação ao norte? Para essas figuras que a gente não tem o ponto, a gente pode definir o alinhamento em relação ao norte. Mas não é isso que a gente está fazendo aqui agora, é o que a gente vai falar daqui a pouco. Sobre ângulos internos e externos, não tem como definir nem para o ponto 1, nem para o ponto 6, porque eles estão soltos, né? Eles são pontos de amarre. Por isso que é muito importante definir com precisão a posição do GPS do ponto 1 e do ponto 6. Que as outras é fácil, né? As outras é fácil, ótimo. Os outros pontos são fáceis. Se a gente tem a definição de 2 pontos com GPS preciso e sabe o ângulo entre esses pontos, a gente consegue colocar ele sem precisar saber a coordenada precisa do ponto 2, 3, 4, 5. Tá? Mas o ponto 1 e o ponto 6, como eles estão soltos, a gente precisa definir eles muito bem no espaço. Tranquilo até agora? De boa? De boa, né? Pode fechar isso aqui? Vou fechar. Foi a ilustração. Então, ó, a gente agora tem ângulos internos, ângulos externos, a gente sabe definir eles na nossa figura, empiricamente. Vamos falar, então, um pouco do que é esse tal de azimuth, que é já amarrando aí com a pergunta do Jordani, né? A gente tem uma posição que é chamada norte, né? A gente viu isso um pouco na aula passada, sobre o norte, e a gente meio que aprendeu isso desde a escola, né? O Sol, ele nasce no leste, se põe no oeste, aqui no Brasil para a gente, né? Para qualquer lugar no planeta Terra. Ele nasce no mar, se põe na montanha, né? O norte é aquela posição que aponta para frente, né? Mas para frente, para onde? Né? Então a gente tem como alinhar todas as nossas medidas em relação ao norte. E existem 2 tipos de norte: o norte verdadeiro e o norte magnético. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, olha só, quando eu tenho eixos de referência, x, y, z, os nossos famosos eixos, né, comprimento, largura e altura, a gente consegue mexer esse conjunto de eixos para onde eu quiser. Né? Eu consigo organizar a posição deles para onde eu achar melhor de visualizar esses eixos. Mas o norte é uma posição específica no planeta Terra. Ela não varia, ela não muda. Então, o que eu posso medir em relação ao norte? Qualquer colocação desse trio de eixos. Né? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma garrafa, vamos usar minha garrafinha de água, né? Clássica. O norte verdadeiro, o norte magnético, vamos fingir que é a minha visão de frente aí para vocês. Se a minha garrafa está apontando para frente, beleza, ela está apontando para o norte. Se ela vira um pouquinho para o lado, ela parou de apontar para o norte. Então ela tem uma linha que não está mais alinhada com o norte. Ela tem uma direção, né, que não está mais apontando para o norte. Ela faz um ângulo, né, se a gente pegar e ver de cima, ó, ela faz um ângulo com o nosso norte aqui, que a gente definiu que é para onde eu estou olhando. Não é isso mesmo? Então, ela tem esse ângulo aqui no meio, esse ângulo horizontal, que é esse mesmo ângulo aqui, ó, da figura, vendo esse ângulo vermelho aqui, ó, que é onde a minha linha do Y, né, que é o norte aqui verdadeiro, está apontando para a minha garrafa, que é essa linha aqui em vermelho, esse desenho. Tranquilo? O ângulo que qualquer objeto, qualquer feição geológica, geográfica, qualquer alinhamento que eu faço e meço em relação ao norte, eu vou ter um ângulo que eu vou definir como azimuth. Azimuth é o ângulo no sentido horário que qualquer linha faz
com o norte verdadeiro, tá bom? A gente vai voltar nisso mais para frente, a gente vai fazer testes disso, só para a gente começar a pincelar. Então vamos falar um pouco desse norte, né? O que é esse tal do norte magnético? O nosso planeta, ele é um dínamo, né? A Terra, ela é formada de camadas, deixa eu citar aqui, ó. Não tem as camadas, não. Ela tem várias camadas, né? Ela tem a crosta, né? O manto e o núcleo. Nossa crosta, ela tem a parte litosférica e a parte estenosférica que está junto com o manto superior, tá? O manto tem manto superior lá na estenosfera, manto inferior, que é a parte de baixo, e o nosso núcleo é dividido em externo e interno. O nosso núcleo externo, até hoje, que a gente faz, né, medições de ondas P e ondas S, ondas compressionais e ondas de cisalhamento, né? Ele define para a gente como uma estrutura líquida, né? Porque ele não propaga a um tipo de onda específico. E o fato de não propagar essas ondas que a gente mede indica que é uma estrutura líquida no interior da Terra. O núcleo interno, ele já é sólido, que essas ondas elas voltam a ser medidas. E o que acontece quando a gente tem o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido? Né? O núcleo interno, que é sólido, ele consegue girar livremente dentro desse núcleo externo líquido. E o que a composição desse núcleo interno e o externo é uma liga de ferro e níquel. Ferro e níquel são elementos que conduzem muito bem a eletricidade, que criam campos elétricos e campos magnéticos quando a gente movimenta eles, igual uma bobina. Sabe quando a gente está estudando a rede elétrica, que ela pode ser... como é que chama? Esqueci o nome disso. Que ela é aquela que a gente vai girando, alternada, rede alternada e rede contínua. O que acontece? A bobina gira e o fato dela girar, ela vai causando, né, correntes elétricas, campos magnéticos. Correntes elétricas, campos magnéticos. E quando ela gira, ela altera o polo e muda o sentido de fluxo de elétrons naquela corrente, criando um movimento de elétrons, que é a tal da corrente elétrica. Beleza? O nosso dínamo funciona muito parecido, né? Ele está girando livremente dentro lá do planeta, loucamente, e o que isso começa a gerar? Campo magnético. Né? Então a gente tem um campo magnético que sai da ponta do dínamo, passa pelo planeta inteiro e volta. Esse campo magnético, né, que é o tal do polo norte magnético, é para onde as linhas do campo magnético saem do planeta, né, que é lá na parte do polo norte mesmo, onde o Papai Noel mora, né, lá para cima do Oceano Ártico, no meio do oceano mesmo, ali no hemisfério norte. Tá? E aí todas essas linhas que envolvem o ponto, elas apontam para lá, porque, né, num ímã, as linhas saem do norte e entram no sul. O polo norte nosso é exatamente isso. Para onde é que os metais das nossas bússolas apontam, né? Quando a gente tem uma agulha ou algum metal altamente condutor, a gente segura ele numa linha e não tem nenhuma influência de nenhuma outra força, ele se alinha com o campo magnético que existe. O campo magnético que está sempre presente é o tal do campo magnético da Terra. Então, elas apontam para o polo norte magnético. Né? Essas linhas de campo apontam para o norte magnético. E qual que é a diferença do norte magnético para o norte geográfico? O norte geográfico, por outro lado, ele é o eixo de rotação da Terra. A Terra ela tem um eixo inclinado, né, uns 23 graus de rotação, assim, e esse eixo de rotação é que a gente considera o polo norte geográfico verdadeiro. Existe uma diferença do polo norte magnético e o geográfico, e o polo norte magnético, de 15 em 15 mil, 30 em 30 mil anos, ou até mais um pouquinho, ele inverte a polaridade, né? Igual um dínamo mesmo, ele inverte a polaridade, não se sabe direito como nem porquê, mas acontece e isso é registrado, né, na variação da orientação magnética das rochas nos fundos oceânicos. A gente tem, né, que os oceanos, compostos principalmente por minerais ricos em ferro e magnésio, ferro e magnésio, eles se conseguem manter orientados em relação ao campo magnético da Terra. Então a gente tem lá que o fundo oceânico, ele tem variações da orientação magnética que indicam a alteração do campo magnético da Terra. A primeira vez que isso foi detectado foi na Segunda Guerra, quando os navios americanos começaram a usar mapeamento do fundo oceânico para procurar submarinos alemães, né? E o que eles encontraram não foi exatamente o que eles estavam procurando, mas eles descobriram que existe uma alteração do campo magnético no fundo oceânico.
indicando que ao longo do tempo geológico das eras, né, que o oceano vai abrindo e formando aquela rocha lá embaixo dele. Todo mundo que já fez geogeral? Acho que já, né? O oceano vai abrindo e cristalizando as rochas. Essas rochas têm seus minerais orientados em relação ao campo magnético daquela época. Então, se ele está alterando a posição, quer dizer que o campo magnético vai alterando ao longo das épocas. Belezinha? Tranquilo até agora? Faz sentido isso? Todo mundo aqui tá cansado de saber como é que as rochas se formam no oceano, abrindo os oceanos, formando lá esse Sim, algo. eu só não sabia dessa inversão que tinha do polo magnético. Eu sabia que tinha o magnético e o geográfico, só que eu não sabia da inversão. Inverte. O geográfico não. O geográfico nunca inverte. O geográfico é esse eixo de rotação, né? O geográfico não tem como inverter, né? Não. Só o magnético. A galera acha que essa inclinação ela tem a ver com o choque de planetoides na época de formação da Terra. Que a rotação ela seria normal, né, sem inclinação, mas que com um choque muito forte de alta energia chegou a inclinar. Aí vem com as teorias de formação da Lua, que é o choque do planetoide Geos com o planetoide, que eu não lembro o nome, que é tipo a Lua. Eles se fundem, soltam material, formam a Lua e isso inclina o eixo do planeta. Mas essas são só teorias, né? Existem algumas teorias muito boas, essa eu acho a mais legal delas. Ela até agora, né? Claro que a gente não tem muita evidência, mas ela faz mais sentido pelo cálculo de impacto, energia cinética gerada pelo choque de planetoides na época de formação do planeta, lá do planeta Terra. E aí ele fica inclinadinho assim. Mas esse aí não muda. Agora, o magnético... Então, ó, os filmes aí, o núcleo não, o núcleo é o que para de girar. Tem uns filmes aí, Viagem ao Centro da Terra e não sei o quê, que tem os apocalipses naturais, né, que vai acabando com o polo magnético da Terra. E é engraçado, cara, porque esse eixo magnético, né, o norte magnético, ele muda e ele é extremamente importante para preservar a vida no planeta. O fato de existir esse campo magnético, ele protege o planeta das partículas radioativas do Sol, tá? Das tempestades solares e de uma série de partículas que poderia causar mutações genéticas em qualquer ser vivo que a gente tem aqui. E essa proteção é o que deixa que a gente evolua, né? A gente fala os seres vivos do planeta Terra, sem muita alteração e consegue aí manter a vida durante muito tempo. Vamos ver aqui, ó. Como é que fica essa formação? Então, olha lá. O nosso planeta está aqui, né? Ele tem esse eixo de rotação, que é o eixo inclinado. Aqui para cima é o polo de rotação dele, que a gente vai chamar de polo norte geográfico, que é onde está o eixo de rotação, né? O polo norte verdadeiro. E esse aqui é o polo norte magnético. O polo norte magnético ele costuma variar ao longo dos anos um pouquinho, tá? Então, assim, existe uma certa variação. Alguns trabalhos que calculam os polos magnéticos antigos, eles mudam de lugar, é bem interessante isso. Então, são as linhas, né, que saem lá que entram aqui para dentro. Nesse caso aqui, está mostrando, né, que o nosso polo norte, se a gente for pensar no ímã, né, o norte do ímã está, na verdade, no polo sul da Terra, entrando aqui por baixo. Por quê? Porque quando a gente pega uma bússola e aponta ela para o norte, ela, na verdade, né, a parte norte dos nossos metais, elas apontam para o polo sul, que é onde está entrando a linha de campo magnético. Então, na verdade, se chama norte e sul, de bússola, é bem relativo. Mas o nosso polo norte magnético está aqui, ó. O polo magnético é essa linha, que é igual um eixo mesmo, que atravessa ali o planeta Terra, de onde saem mais ou menos as linhas dos campos magnéticos e entram depois de volta. Então, no ímã Terra mesmo, o norte mesmo é para baixo, o sul é para cima. Mas, por convenção, a gente chama o norte magnético como polo magnético aqui, que é onde entra todas as linhas de campo. Tá bom? Que é onde a bússola aponta. A bússola, ela aponta para o campo magnético, né? Então ela aponta para o polo norte magnético. Como a gente trabalha com eixo de rotação, né, como polo norte geográfico, a gente tem que dar uma corrigida na nossa bússola, aponta para lá. E aí, para cada lugar no planeta, vai ter uma correção específica para alinhar o norte magnético para o norte verdadeiro. Essa correção a gente chama de declinação, tá bom? Vamos ver aqui, ó, bonitinho. Aqui, ó. Verdadeiramente, o polo norte magnético, né, ele está para baixo, que é de onde saem as linhas do campo magnético. O polo sul está em cima, que é onde entram as linhas do campo magnético. E assim que são as formas, as linhas de indução de campo magnético, né? Para quem está com saudade aí de
eletromagnetismo, né? Legal, as leis de Snell, as viagens doidas aí, ó. Partindo aqui de baixo para dentro. A Terra, ela está inclinadinha, bonitinha, na dela, com o Equador aqui também tortinho no meio. Então tem uma inclinação entre ali, ó, o eixo da Terra com esse polo magnético. A gente chama de norte magnético, essa parte aqui de cima, porque é onde está apontando para o norte magnético. Tecnicamente falando, com todas as propriedades físicas aí, o norte magnético, na verdade, está para baixo e aqui em cima é o sul. E a nossa bússola, né, o polo norte das nossas bússolas, apontam para o polo sul do dínamo Terra, que é, né, a linha em direção no sentido das linhas de indução. Mas, para facilitar a vida de todo mundo, norte geográfico, inclinação da Terra, norte magnético está aqui para cima também no polo norte, né, no hemisfério norte. E aí tem essa pequena inclinação assim. Então a correção que a gente faz na bússola, que é a variação desse eixo magnético do eixo de rotação da Terra, a gente chama de declinação, que é a tal da declinação magnética. Olha que legal. Então lá, declinação magnética, essa diferença em graus, né, desse polo norte verdadeiro e o polo norte magnético. A minha bússola, ela vai alinhar em relação às linhas de indução. Ela não vai apontar para onde eu quero exatamente, que é o norte geográfico, né, o norte verdadeiro. Então, ó, o norte geográfico, ele está aqui bonitinho, norte magnético tem uma variação aqui nele, ó. Para cada lugar que eu tiver no planeta, cada posição que eu tiver na esfera, ele vai apontar diferente, né? Quando eu estiver mais perto do norte, a bússola vai virar mais violentamente para o norte. Se eu estiver no Equador, ela vai ficar bem alinhada em direção às linhas de indução. Agora, quanto mais perto eu estiver dos polos, ao invés dela apontar para frente, ela vai fazer sim. É quase 90 graus de diferença. Né? Por quê? Porque a bússola e as linhas de orientação vão se alinhar com o polo norte magnético. Tá bom? Aqui no Brasil é em torno de 23, 19 e 23, tem que conferir lá. Em cada mapa que a gente vai fazer, né, a gente tem que indicar a orientação do norte, a gente tem que saber essa declinação magnética. Porque senão, não faz sentido nenhum aquele poligonal que a gente fez. Se a gente sabe os ângulos internos de um polígono, mas não sabe como é que ele está orientado no planeta, não tem como eu alocar a minha obra. Né? Então a gente tem que saber dessa declinação magnética, que é a variação entre o eixo de rotação da Terra, né, o norte geográfico, o norte verdadeiro, com o norte magnético, que é o polo magnético, onde estão apontando as linhas de indução. Belezinha? Tranquilo até agora? Alguma dúvida sobre norte verdadeiro, norte magnético? Pode passar. Pode continuar, Léo. Tranquilo demais? Tranquilo, tranquilo. Jordânia e Ara, estão aí? Estão vivos? Voltaram a dormir? Sim, pode continuar. Vamos embora. Então tá bom. Agora a gente tem um outro tipo de medidas que depende muito para onde a gente está olhando. Quando a gente pegou aquela nossa figura de linha, a gente falou de sentido horário e sentido anti-horário, que depende muito para onde estão apontando o nosso caminhamento. E aí, o que acontece? Estou apertando o trem errado. Aí, a gente tem que definir como vão ser as nossas medidas, se elas estão sendo feitas, né, da linha do ponto 1 para o ponto 2 ou do ponto 2 para o ponto 1. Por que isso? Primeiro, quanto mais medidas eu faço, mais preciso vai ser o resultado do meu projeto. Afinal de contas, eu vou estar minimizando os erros, né, repetindo medida, fazendo com calma, pensando nele de novo. Então eu tenho que definir a posição de olhada do meu equipamento. A gente tem dois novos termos aí, ó, vante e ré, tá bom? Então, vante, técnico aí, ó, é o tal do ângulo horizontal, medido nesse plano horizontal, né? Quando a gente alinha a nossa mira do equipamento com um ponto de controle, tá bom? E ré é o contrário, é quando a gente mira o equipamento para o ponto medido anteriormente. Deixa eu ver se a gente consegue voltar lá na nossa figura de linha. Não. Então, peraí. Então, ó, depende muito do sentido do nosso caminhamento. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não ficou legal. Parar aqui e vamos de volta para o Jamboard. Voltar para as nossas linhas avacalhadas.
Então, ó, vamos lá. O que é uma medida de Vant? O que é uma medida de Ré? Né? Vamos pensar aqui comigo. Opa. Vamos fazer aqui. Uma poligonal fechada. E aí, vamos colocar os nossos pontinhos aqui. Todo mundo vê. Isso. Então tá. Temos aqui uma poligonal fechada. Não está aberta, é bom que facilita tudo que a gente vai trabalhar. E vamos lá. Onde vocês querem colocar o primeiro ponto? Vamos colocar um triângulo aqui, ó. Triângulozinho vermelho. Vou colocar ele nesse primeiro ponto aqui, ó. Esse é o nosso equipamento. O jeito que ele está aqui, ele está apontando para o norte bonitinho. E a gente vai começar a fazer um caminhamento da poligonal aqui. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui de ponto? A gente tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7 e ponto 8. E a gente está usando o ponto 8 para pôr o equipamento. Tá bom? Então, vamos lá. A gente falou que Vant são as medidas feitas quando eu aponto o meu equipamento para o próximo ponto de caminhamento. E Ré, quando ele é feito baseado no equipamento de trás, né? No ponto de trás. Então, ó, vamos entender um pouco como funciona isso aqui. Se a gente tem o nosso caminhamento definido nessa ordenada aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente está andando em sentido horário, não é? Andando para esse lado. Uai, cadê? Ah, aqui, ó. Andando para esse lado daqui, ó, né? Desses pontos aqui. Se esse é o meu sentido de caminhamento, a nossa primeira medida de Vant vai ser em relação do ponto 8 em relação ao ponto 1, beleza? Essa medida aqui é o que a gente vai chamar de Vant para esse ponto. Se eu já tenho as medidas todas, o que seria a medida em Ré? A medida em Ré aqui nesse caso do ponto 8 vai ser uma medida feita em relação ao ponto anterior. O ponto anterior ao ponto 8 é o ponto 7. Então, ó, meu equipamento está aqui bonitinho, tem a medida em Vant e a medida em Ré. O que eu tenho que fazer para fazer uma medida em Vant? Pego o meu equipamento e viro ele em relação ao ponto que está lá. Faço a medida desse ângulo aqui em relação ao norte, por exemplo, norte verdadeiro, né? Aí vou lá e defino agora o que é a minha visão em Ré. Viro o meu equipamento para o ponto anterior e meço o ângulo que tem em relação ao ponto anterior, faz em relação ao norte. Descubra a inclinação. Diga. Essa inclinação em Ré aí, essa medida em Ré é praticamente uma conferindo o ângulo, né? Um pouco você já mediu do 7 ao 8, e aí quando você volta, você vira o equipamento, você vai achar a mesma medida praticamente, né? Sim e não. Porque ela representa a mesma coisa, mas ela vai ter um valor diferente. Vamos desenhando aqui para você ver, ó. O ponto 8, eu vou fazer uma linha aqui que vai ser o nosso norte, ó. Essa linha aqui vai ser o nosso norte, beleza? Tranquilo? Que é para onde o equipamento está olhando. Sim. Beleza. Então, ó, quando eu miro o meu equipamento em relação ao ponto 1, eu tenho um ângulo aqui dentro, ó, que é esse daqui, ó. Tem esse ângulo, né? E esse ângulo grande aqui. Não é isso? Isso. Em relação ao norte. Beleza? Que é essa linha que a gente traçou aqui, ó. Quando eu pego o meu equipamento e miro ele para baixo, eu vou ter um outro ângulo aqui, ó, em relação ao norte, que é esse daqui, ou esse outro ângulo para cá, não é? De dentro e de fora, não é? Interno e externo, não é isso, Jordane? Tá aí? Sim, sim. Beleza.
Esse ângulo, ele representa a mesma coisa. Afinal de contas, a minha linha, ela está parada, ela não mexeu, né? O que mexeu foi o equipamento. Então, o valor do ângulo, ele pode variar, mas ele representa a mesma coisa, que é o que você falou mesmo. A gente faz isso para garantir que vai ter o menor erro possível. Se eu meço uma visão de frente, me dá um ângulo, e meço uma visão de trás, dá um outro ângulo, quando eu pego todo o conjunto de dados de análise daquele projeto e vai dar uma variação de ângulo, significa que talvez a minha medida não foi precisa e eu preciso refazer o meu trabalho. Isso é para conferência de dados, tá bom? É isso que garante que a minha obra está sendo bem feita, que eu não estou desviando aí, ó, 30 graus, 10 graus, 2 graus. Tranquilo? Ele significa a mesma coisa, mas eles têm valores diferentes. E é essa comparação que a gente faz para saber até onde foram os nossos erros. Beleza? Tranquilo? Alguém aí? Fez sentido, Sim. não? Sim. Fez. Fez sentido. Então vem comigo aqui, ó, Jordânia, você ainda. Abre o microfone aí. Vou levar nosso equipamento para o ponto 1 agora, ó. Coloquei meu equipamento ali no ponto 1. Vou fazer a medida no sentido 1:2. Então eu pego ali a minha visão no ponto 1:2, miro meu equipamento. Aqui eu vou ter a medida em quê? Vante ou ré? Nessa linha de sentido. Vante. Vante, né? Então, vante. Pego o mesmo equipamento e agora eu preciso alinhar ele em relação ao ponto 8, não é o ponto anterior? Sim. Então, essa medida aqui agora, ela vai ser uma medida em quê? Em ré. Em ré. Tranquilo demais, né? Repare que ela matematicamente, é a mesma coisa, essa linha e essa linha. Muda só o sentido que a setinha está apontando, não é? Não é isso? Ela significa Sim. a mesma coisa, mas muda. Então, ó, deixa eu fazer um desenho aqui para você ver como que esses ângulos variam. Vou traçar aqui, ó, um círculo. Precisa de planos de fundo, não. Aqui, ó. A medida em relação ao norte. Vamos apontar aqui, ó, o norte. Não. Não. Vamos fazer que aqui é o norte. Vamos abstrair um pouquinho da precisão desse professor. Então, ó, o norte está apontando para cá. Aí vamos fazer os desenhos das setas, ó, tudo passando aqui pelo meio. A primeira seta está apontando desse jeito para cá, não tá? Não é isso? A primeira, sim. E a segunda está apontando na mesma direção, mas no sentido oposto, não é? Aqui para baixo. Também. Não é isso aqui? Faz sentido isso? Olha como os ângulos variam. Se eu estou considerando o ângulo em relação ao norte, eu sempre tenho que usar a mesma referência. Eu não vou fazer a menor medida de ângulo aqui, senão eu vou perder. Então, ó, da linha do norte para a seta azul, que é a medida em ré, eu tenho um ângulo que ele vai ser maior do que 90 e menor do que 180, concorda? Esse ângulo aqui, ó. Não faz sentido isso? Jordane, deixa o microfone aberto, que eu sei que está participando agora. Foi selecionado no programa. Ah, sim. Não é isso, não é? Para eu medir agora o ângulo em relação ao norte e manter sempre a mesma referência, eu vou pegar uma linha aqui dessa linha do norte, segurar o ângulo e abrir até onde está o sentido da outra seta, ó. Esse ângulo preto agora, que é a medida Vante lá, ele tem mais do que 270 graus, né? E menos do que 360, concorda? Jordane, deixa o microfone aberto. Mas deixar não, moço, teu gato fica... Não tem problema não, o cachorro tá latindo aqui sem parar. É o mesmo ângulo, não é? Ele tá, na verdade, são ângulos diferentes medindo a mesma coisa, não é? Sim, sim. Olha que interessante. Essa linha é a mesma. Essa linha, ela é a direção. Tá Só bom? muda a direção. O que muda é o sentido. A direção é a linha. O sentido é a seta. É a ponta da seta. Então, ó,
a ponta da seta que está mexendo aqui para baixo, ela está apontando para qual direção cardinal, mais ou menos? Hã? Ah, tá, cardinal? Não, pode ser, pode falar. O que você tinha falado? É porque a direção da seta de cima tava Vant, né? E a outra Ré. A de cima era Vant, a de baixo Ré. E em relação a norte, leste, oeste e sul, o sentido da seta azul em Ré está apontando para sudeste, não é? Sudeste. E o sentido da seta aqui para cima, que está em Vant, ela está apontando para noroeste, não é? Noroeste. É isso aqui. A direção é uma só. Lembra das direções? A gente falou norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste. A direção é essa daqui, ó. O que muda é o sentido. O ângulo é diferente? É. Ó, esse ângulo azul é menor do que o ângulo preto aqui grande, né? Se eu ainda quiser fazer a medida, né, uma outra medida aqui, ó, chegar, sei lá, fazer essa medida menor aqui, ó, ainda é um terceiro ângulo também em relação ao norte, não é? Sim. E faz uma medida aqui, ó, que é o mesmo, aqui vai ser o mesmo, né? Aqui, ó. Que é esse mesmo ângulo aqui em relação à linha do norte-sul, ó. Então são três ângulos completamente diferentes que querem dizer a mesma coisa, a orientação de uma linha de direção, que é essa linha noroeste-sudeste. Mas a gente tem um ângulo medido para cá, um ângulo medido para fora e o ângulo de menor ângulo em relação à linha norte-sul, que é o verde. Consegue visualizar esses três ângulos? Como que eles são diferentes, mas indicam a mesma coisa? Sim. Fez sentido isso, não fez? Sim. E vocês, pessoal? E vocês, Da coleguinha? água. Yara, JV, conseguiram ver tranquilo? Alguém não Consegui. viu, pode falar. Porque, galera, essa é a base. Quando a gente pegar e ver essa base, a gente nem precisa voltar nisso, fica tudo muito óbvio, tá? Consegui também, Léo. Tranquilo? Então, bora lá junto, ó, todo mundo aqui, ó. Então, fizemos aqui a medida Vant-Ré. Eu tô caminhando com o meu equipamento, vou levar ele pro ponto 2. Então, vou apontar ele lá pro ponto 3 agora, ó. E vamos fazer uma medida de 2 para 3. Essa medida de 2 para 3 é Vant ou Ré? Vant. Vant. Tranquilo demais. Vant. E onde que vai ser a minha medida de Ré agora? Vai ser de 2 para 1. 2 para 1. Isso. 2 para 1. Ré. Beleza. Colocamos a medida de Ré. Apontado lá, ó. 2 para 1. Cadê? Então, vamos com o nosso equipamento para o ponto 3. Repara que eu estou fazendo assim, mamata, hein? Poligonal definido, o equipamento está caminhando junto com o polígono. Tranquilo demais. Joga ele aqui no ponto 3. Esse é o tipo de trabalho, é o que mais dá trabalho, tá? Fazer esse tipo de caminhamento. A gente vai ver que existem maneiras mais fáceis, né? Imagina vocês carregando esse equipamento pesado de ponta a ponta. Nossa Senhora, é muito trabalho. Então, ó, vamos colocar aqui no ponto 3. Onde que vai ser a nossa medida de Vant? 3, 4. 3, 4, medida de Vant. E onde que vai ser a medida de Ré? 3, 2. 3, 2. Ótimo. 3, 2 vai ser a nossa medida de Ré aqui, ó. A cachorrada latindo. Pronto. Agora, vamos pensar numa coisa diferente, né? Porque a gente é preguiçoso, né, galera? A gente quer fazer uma coisa mais fácil. Vamos fazer que aqui, ó, eu consigo colocar meu equipamento nesse ponto fixo aqui, né? E eu já medi até o ponto 3, tá bom? Nesse ponto fixo do meio, eu vou apontar ele para a linha 4. Então, ó, tô apontando ele para a linha 4. É a minha visão de Vant agora. Só que até o ponto 4 a gente já mediu, não já? Ó, 3, 4 já foi medido, não já? Já. Então, onde que vai ser a nossa próxima medida? Nossa, minha linha reta é péssima. Deixa eu ver aqui. 4, 5. Oi? Vai Próxima ser aqui, ó, medida, né? Apontando para o 5, não é? Fala, JV. Oi? Você levantou a mão aí. Foi sem querer? Acho que foi, que eu não tava nem com a mão no mouse. Apareceu aí, ó. Oi? Então, ó, se eu fizer agora uma medida desse ponto que eu tô parado aqui para o 5, eu tenho uma medida de quê?
Vant ou Ré? Vant. Vant, né? É o próximo ponto. Onde que vai ser a próxima medida de Ré? Eu pego o meu equipamento e aponto ele para o ponto 4, 3, 2, 6, para qual? Pro 4? O Para o 4. 4. Muito bom. Então, vou ter uma medida de Ré aqui, ó. Repara que essa medida de Ré, ela está sendo feita agora de um ponto centralizado, tá vendo? Eu não estou caminhando com o equipamento. Por que isso é bom? Porque agora eu não tenho que pegar nas costas aquele trambolho de 10 quilos e sair caminhando com ele. Vamos para o próximo. Qual que é a próxima medida de Vant? Eu vou apontar o equipamento para que ponto? Não, Valentina, fica quieta aí. Qual ponto? 6, né? Ótimo. Então, pego o meu equipamento, aponto para o 6 e tenho uma medida de Vant aqui para o 6. Né? Onde que vai ser a medida de Ré? 5. Para o 5. Tranquilo. Onde que é a próxima medida de Vant? Eu tenho que montar o equipamento para qual ponto? 7. Para o 7, lá no cantinho. Então, ó, Vant é aqui agora, não é isso? E onde que é o Ré? No 6. 6. O 6, que é para esse lado de cá. Né? Eu pego o equipamento e viro. Onde que é o próximo Vant? 8. No 8. Vant e o Ré? 7. 7. Essas medidas de Vant e Ré que a gente está fazendo aqui, galera, é para a gente entender o que é Vant e Ré. Tá? Quando a gente está num caminhamento, a gente tira o máximo de medidas possíveis e faz a maior quantidade de análise que a gente conseguir. Para que isso? Minimizar o erro. Oi. Tá, esse triângulozinho aí vermelho é o equipamento, certo? Isso. Mas aí a pessoa que vai ter que ficar se movimentando vai ser outra pessoa, né? Cada ponto ela vai ter que sair. O estagiário vai ter que ficar se movimentando para lá e para cá, né? Esses pontos. Mas imagina só, da outra forma que a gente vai caminhando ponto a ponto, os dois iam ter que estar sempre se movimentando. Nessa forma aqui, só o estagiário vai ter que movimentar de ponto a ponto com aquela régua. Lembra que tinha a pessoa segurando a régua para apontar o equipamento? Sim. É essa pessoa que vai ter que movimentar. Mas mais interessante, se você já marcar no lugar do terreno onde que vão ser os pontos de visada, deixar uma régua, um pau, for um poste, alguma coisa assim, você nem precisa da pessoa ficar andando. Por quê? A gente não quer saber só o ângulo horizontal aqui, o ângulo visto de cima? Não é isso? Sim, sim. Como eu não estou preocupado com a altura, com o ângulo vertical, eu não preciso da altura da régua. Não faz tanta diferença. Se você for fazer um trabalho completo, vale mais a pena ir com a régua e já anotar tudo para não perder tempo, né? Porque tempo é money. E money é gostoso, todo mundo gosta. Então, ó, a ideia é você economizar tempo, economizar dinheiro, fazer a coisa mais fácil, mais rápido. O ideal é colocar esse equipamento no meio e sair mexendo com ele, só andar com a régua. Se uma pessoa precisa andar ao invés de duas, melhor. E a coisa mais interessante de deixar o equipamento parado e fixo e fazer o máximo de pontos possíveis é que todos vão ter o mesmo padrão de qualidade. Por quê? Você colocou o equipamento no plano horizontal, você fez a calagem do equipamento no plano horizontal, né? E aí ele está com o nível de bolha certinho. Qualquer erro que ele vai ter, e tem, tá, galera? Equipamento sempre tem erro, medida sempre tem erro, né? Mas vai ser igual para todas as medidas. Se eu tiver que tirar o equipamento e levar para um ponto de variado, o que acontece? Né? Para cada ponto, eu vou ter que corrigir o equipamento de novo, e isso vai ser um problema, porque pode dar uma grande diferença em relação aos outros pontos, entende? Então, existem formas de fazer o caminhamento, né? Existem precisões, qualidade de resultado, mas é sempre interessante a gente lembrar aqui, ó, também no comecinho mesmo, o conceito do que é Vant e o que é Ré, tá bom? Tranquilo? Yara, fala aí pra gente o que é Vant e o que é Ré. Eu tenho outra pergunta aqui. Diga. O equipamento aí que você colocou no ponto central. Esse ponto central, ele é calculado, né? Para fazer o Vant e o Ré dele.
O ponto central, quando a gente vai usar o equipamento, vai ser um ponto de referência. A gente normalmente coloca com o GPS muito preciso para ter certeza onde é que aquele ponto está. Porque senão não tem como eu amarrar. Imagina só, beleza, esse polígono tá bonito, né? Mas ele tá amarrado em relação a quê? Onde que vai estar o primeiro ponto? Se a gente não tiver nenhum pontinho definido, a gente não sabe. Então, o interessante é ter pelo menos um ponto bem definido no GPS. O do equipamento é um excelente ponto para definir, né? Tá. Então, a partir do ponto do equipamento, aí começa a fazer as outras marcações do vante e do ré. Isso, porque a gente vai ter que apontar eles, ó. E se eu colocasse meu equipamento para fora aqui, ó? Dá na mesma. O interessante é que ele vai continuar apontando, ó, vante para o ponto 1, ré para o ponto 8, vante para o ponto 2, ré para o ponto 1, vante para o ponto 3, ré para o ponto 2, entendeu? Entendi. É só o sentido de caminhamento que você vai fazer na poligonal. Eu defini essa poligonal agora para a gente poder trabalhar um pouquinho, mas isso vai de cada obra, né? Você vai fazer uma estrada, você não vai fazer uma poligonal fechada. Vai fazer um loteamento, não vai fazer um loteamento feio desse, né? Vamos fazer um loteamento bonitinho, para ficar tudo certinho. Tranquilo? Então, Yara, fala aí pra gente o que você entendeu, o que é vante e o que é ré. Pode falar com as suas palavras do coração aí. Ó. Ai. Vante, você pega, no caso aí, você coloca o equipamento e aponta pro o ponto que você quer, né? Tipo assim, tem 1, o 2 e 3. Aí você aponta o vante, que é a linha que vai no sentido anti-horário? Não. A gente definiu o anti-horário, mas tá bom. Isso. É e isso o mesmo. ré é o oposto. Seria o para trás, né? No caso, o oposto. Exatamente. O ponto Faz 1 todo sentido. ponto 8 e o vante vai do ponto 1 pro ponto 2. Isso. Então, ó, só para a gente formalizar aí, vante vai ser sempre o ângulo horizontal, né? Que a gente está medindo o ângulo horizontal, alinhando a mira do equipamento para o próximo ponto que a gente quer medir. Ré é o ângulo horizontal referido com o ponto anterior. E como a gente viu, a gente pode medir vários tipos de ângulos, né? Pode medir o ângulo em relação à linha do norte, no sentido anti-horário, a menor distância entre a direção norte e sul, né? Ou então o outro ângulo externo a ele, beleza? Então, vante ré, depende se eu estou andando 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1. Depende do sentido do caminhamento, que é muito que a Yara falou aí pra gente. Valeu, Yara, isso mesmo. Então agora vamos para os outros conceitos, né? Vamos falar aqui, ó, azimuth. Já são 9h30, a gente empolga muito. Vamos falar de azimuth aqui, ó. O que é o azimuth? Como a gente tem vários ângulos possíveis para serem medidos na horizontal, né? É o ângulo que eu estou olhando, é o ângulo que está em relação ao ponto anterior, é o maior ângulo possível, é o menor ângulo possível em relação a alguma coisa. A gente tem que ter um padrão de definição. Para de chorar, cachorro. A coisa que não muda para a gente aqui é sempre o norte verdadeiro, não é? Que a gente falou aqui, o norte geográfico. Ele está fixo. Para qualquer lugar na Terra, o norte verdadeiro ele é um lugar específico no espaço, que é lá onde Papai Noel mora, né? No Polo Ártico, né? O Polo Norte verdadeiro ele não tem terra, ele é no meio do oceano. Ali em cima, vamos pegar aqui vamos fazer um Google Earth. Google Earth. Deixa eu ver se eu tenho Google Earth no computador aqui. Google Earth Pro. É ele mesmo. Vamos ver aqui o nosso norte verdadeiro. Que aí, ó. Vai. Tá aqui. Que aí não tem mais erro, ó. Valentina, desce da mesa. Então, ó. Nosso polo tá aqui bonitinho. Esse é o planeta Terra, né? Quando que a gente está apontando para o norte, é essa definição que a gente tem do norte verdadeiro. Norte verdadeiro, ele está aqui, ó, no meio do oceano, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó, vocês conhecem o planeta Terra, né? Aqui é o hemisfério sul, Brasilzão. Aqui é o hemisfério norte, ó, Estados Unidos, Canadá. Vamos para a Europa aqui, ó, África, Europa. Aqui é a Ásia, né? Tanto de porção de terra. Então, nosso polo norte verdadeiro
Ele está aqui no meio do oceano, ó. É esse pontinho aqui no meio, tá bom? Então não tem terra aqui no meio, aqui tem o Oceano Ártico, né, que passa nessa parte assim. Essa é a visão do nosso planeta em relação ao norte verdadeiro. O nosso Polo Sul, lá embaixo, o oposto, ó, tá aqui, é na Antártida, é o continente Antártico, tá aqui embaixo. Tranquilo? Por que é importante a gente falar isso? Porque em qualquer lugar que a gente tiver do planeta, a gente estiver aqui na África, por exemplo, né, o norte está apontando para aquele mesmo ponto. Se eu estiver aqui na Índia, né, a Índia está aqui, o norte está apontando para aquele mesmo ponto. Se eu estiver aqui no meio do Oceano Pacífico, né, esse mundo de mar aqui, ó, o norte ainda está apontando para aquele mesmo ponto. Tá bom? Então, isso é interessante da gente ver, porque é um ponto de referência fixo para todos os lugares que a gente estiver olhando no planeta. Né? Então, o nosso Polo Norte está aqui e o Polo Sul está lá embaixo. Tranquilo? Por que é legal da gente falar dessas coisas? Porque a gente vai se orientar em relação a um ponto fixo, que é o norte verdadeiro. Então, qualquer ângulo que a gente medir... Ai, desculpa, cachorro. Que a gente medir em relação ao norte verdadeiro, a gente vai chamar de azimute, tá bom? O norte verdadeiro, ele é o ângulo contado em relação à linha de direção norte-sul no sentido horário, tá? Então, é abertura horária, pode variar de 0 a 360 graus entre o alinhamento e o meridiano, tá? E ele pode ser verdadeiro ou magnético. A gente só vai trabalhar com azimuth verdadeiro, beleza? Que linha de sentido é essa? Né? Vamos entender o que é isso. Colocar na cabeça aí, ó. Azimuth, medida no sentido horário de 0 a 360 graus, tá bom? Vamos voltar para o nosso desenho aqui, ó, da pessoa na abóbada celeste, os observadores das estrelas, né? A gente tem o nosso norte, sul, leste, oeste definidos aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. A pessoa está olhando a estrela austral, né? Essa aqui é não é a estrela de Belém, não. Como é que chama a estrela austral? Esqueci o nome dela. É uma que indica a posição no Polo Sul, que a galera usa ela para definir junto com o Cruzeiro do Sul, né? Aí, o que acontece essa posição que está aqui embaixo? A gente tem o zênite, que é o ponto na abóbada celeste sobre a cabeça do observador, tá? E a gente tem a linha do horizonte, que é a linha de observação do próprio horizonte, tá? Que é a linha do horizonte que a gente tem ali. Então, o que a gente está medindo ali? A abertura do ponto divisado, ó, a pessoa está olhando para a estrela. Então, a gente esquece plano vertical, ângulo vertical. Vamos olhar só no ângulo horizontal. A pessoa está olhando para cá, como se a estrela estivesse aqui no chão, né? Essa linha de olhar dela, essa linha de visada, ela faz um ângulo em relação às direções principais, ó, norte, sul, leste, oeste. São as duas direções principais. O azimuth foi definido como o quê? O ângulo no sentido horário, tá aqui, ó, horário, que faz de 0 a 360 graus em relação à linha do norte, né, no sentido norte. Então, pega lá do norte e abre no sentido horário. Vamos ver se para de latir. Para de latir. E aí, ó, a nossa abertura aqui do azimuth, ela tem quantos graus aí, em média? Fala aí, JV. 90, 180, 270, mais de 180, mais de 270. No... 90, 270. 90, né? O azimuth é essa de baixo aqui, não é? Então, 270, eu acho. Que a outra é 90, né? 270 é aqui no oeste, ó. 180 aqui no sul, 270 aqui no oeste. Tá entre os dois, não tá? Então 90. Vamos chutar uns 190. 200, 190. Talvez, ó, 180 tá aqui no sul, né? 0 no norte, 90 no leste, 180 no sul, 270 no oeste. Se a gente está aqui mais ou menos no meio, vamos chutar alguma coisa no meio entre 180 e 270? 280, 180 mais 45. Boa, 225 graus mais ou menos? Vamos chutar uns 220 aí. Parece bom?
Então, ó, o azimuth do ponto de observação dessa estrela que a pessoa está olhando é 220 graus. Por quê? É o ângulo que a linha de direção norte-sul e o sentido norte faz com o ponto de observação no sentido horário de abertura. É essa abertura aqui, não é? Então, o azimuth, ó, ele pode variar de 0 a 360. É o menor ângulo possível com a linha norte-sul? O que vocês acham? Pode falar, Yara. JV? Vocês acham que é o menor ângulo possível com a linha de direção norte-sul? Não, né? Não. Eu ia falar que não, porque era o contrário, mas sei É o lá, contrário, tá muito grande esse ângulo, não tá? É. Tá enorme. O legal do azimuth é que ele sempre tem a mesma referência, o sentido do norte verdadeiro. Mas qual é o menor ângulo dessa linha aqui, ó? A direção é uma linha. A linha é norte-sul. Qual que é o menor ângulo que essa pessoa está fazendo com a linha norte-sul aqui? É esse ângulo para dentro aqui? É esse ângulo grandão aqui? Ou esse ângulo menor aqui? O menorzinho. Os 40 graus, né? 45 graus? Essa seria o ângulo de menor valor no plano horizontal com a direção norte-sul. Mas ele não é azimuth. Por quê? Não é contado a partir do sentido do norte verdadeiro. Tá bom? Beleza? Para que sentido que essa pessoa está apontando? Para que sentido que ela está olhando? Para cima, no... Não, vamos pensar no plano horizontal. Boa, para cima. Ela está olhando as estrelas. Ela tá lá. Vamos pensar no plano horizontal. Qual que é o sentido de observação? Norte, leste, sul, oeste, nordeste, noroeste? O que vocês acham? Entre oeste e sul. Tá entre oeste e sul. Sudoeste. Né? Sudoeste. Então, o sentido de observação é sudoeste, que é para onde a seta está apontando. Beleza? É onde a posição da visão está apontando, é sudoeste. Se eu prolongar essa linha daqui, ó, lá para nordeste, eu vou estar falando da direção. A direção é a linha, né? A linha é a mesma. O sentido é para onde que o olho está vendo, para onde que a ponta da seta está apontando. Isso é muito Pocahontas, gente. Vocês viram Pocahontas da Disney? Não. Não? Ah, pelo amor de Deus, vai todo mundo ver Pocahontas aí, ó. É o sentido que a bússola aponta para onde o coração aponta. Piratas do Caribe, então. Vocês viram Piratas do Caribe? Também não. Ah, para. É um filme que, tipo assim, eu tenho muita vontade de assistir, só que eu nunca parei para assistir. Depois você assiste, cara, porque eles falam muito de bússola e sentido, e a gente pode trabalhar com essas ideias de sentido e direção. E direção é a linha, ela não é norte, não está apontando para lugar nenhum. A direção, ela tem sempre dois sentidos, né? É igual vetor. Vamos falar aqui. Já que vocês não viram Disney, vamos falar de cálculo numérico. É igual vetor. Então, ó, o vetor, ele tem uma direção e um sentido, né? Um elétron tem os átomos, né, em spin, positivo ou negativo. Eles têm duas orientações de direção, de sentido, desculpa. Dois sentidos de rotação. Então, ó, a direção é a linha que liga os dois pontos. Ela prolonga. Oh, meu Deus, embolei as palavras tudo. Ela prolonga infinitamente e ela pode apontar para dois lados. Ou é para um sentido ou é para o outro sentido. Então, o sentido é a ponta da flecha, a ponta da seta. A direção é a linha. Então, a direção aqui, ó, é sudoeste e nordeste. O sentido é sudoeste. Tranquilo? Então, anota aí para casa, assistir Pocahontas, assistir Piratas do Caribe, senão vai reestudar cálculo numérico com sentido de cálculo vetorial. Tá bom? Vamos lá, ó. Vamos entender aqui de novo o que é os sentidos aqui, ó. A direção é norte-sul, leste-oeste. As duas direções principais. Essa aqui, linha de 45 graus, ó, repara que a setinha está apontando. A ponta é a cabeça da seta, a flecha. Né? Ela faz 45 graus com a direção norte-sul. Só que o sentido do azimuth,
ele é medido a partir do sentido do norte. Sentido porque é medido para onde a flecha do norte aponta. Ó. Então tem uma abertura aqui de 45 graus no primeiro quadrante, né? Qual que é a direção aqui, ó? A direção é nordeste, sudoeste. O sentido aqui é nordeste, tá apontando para norte e para leste, em 45 graus. Então o sentido dessa flechinha, 45 graus nordeste. O azimute da flechinha, 45 graus. Beleza? Porque o azimute é 0 a 360. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Aqui, ó, parece muito o que a gente fez ali agora, ó. O azimute é a medida da flechinha do norte, até onde a nossa flechinha de sentido está olhando, 247 graus, ó. Então, aumenta aqui 247 graus. Esse é o azimute, beleza? É a medida de um ângulo feito no sentido horário do sentido norte para o sentido de visada, para o sentido do nosso equipamento, para onde a gente está olhando. Repara que sempre depende de onde está o observador, normalmente no meio, e o sentido do que a gente está observando. Aqui, por exemplo, estaria os pontos, né? 2, 3, 4 na beiradinha do círculo. E a medida é sempre em relação ao norte. Então, aqui ó, não é mais ângulo interno ou ângulo externo. Né? Aqui a gente está medindo o ângulo em relação ao norte. Então, eles vão variar, vão ser diferentes da soma dos ângulos internos das nossas figuras. Tá bom? Qual que é a direção aqui? Ó? A direção é sudoeste, nordeste. A linha ela prolonga infinito. Ó. Agora, o sentido é sudoeste, porque ela está apontando para a direção sudoeste. Tá? Se a gente quisesse fazer o sentido aqui, ó, a gente podia pegar o menor ângulo aqui em cima de novo, saber quanto que vale esse ângulo aqui. Mas a gente está trabalhando com azimute, medidas no plano horizontal do ângulo em relação ao sentido do norte até o sentido de visada, beleza? De 0 a 360 graus. Então, ó, vamos ver aqui essas linhas aqui, ó. AB, né? A visão aqui é AB, a visão é de A para B, sempre. Então, ó, se eu estou olhando do ponto A para o ponto B, o meu azimute é o ângulo que a linha AB, né, faz em relação ao norte. Então, o norte está sempre apontando para o mesmo lugar, ó, sempre para cima. Então, o primeiro azimute está aqui, ó, menor do que 90 graus. O segundo azimute, de A para B, tá esse ângulo aqui de dentro, ó, maior do que 90 graus. Aqui de A para B, o azimute é a linha imaginária do norte, abre até a linha divisada, que é A para B. E da mesma forma, quando estiver aqui no quarto quadrante, ó, de A para B, eu abro do norte até a minha linha. Ah, Léo, não é mais fácil medir aquela linha menor ali? Às vezes sim, mas você vai precisar dar mais informações. Quando eu estou falando de azimute, é 0 a 360 graus, sempre. Sempre em relação ao norte verdadeiro. Não preciso falar sentido, não preciso falar direção. Se eu falo que o azimute é 170 graus, você tem certeza que está no segundo quadrante apontando para sudeste. Se eu falo que o azimute é 300 graus, está no quarto quadrante apontando para noroeste. Então você já está dando direção e sentido, só falando do azimute, tá bom? Então é mais fácil trabalhar com azimute, que é padrão. Senão eu vou ter que falar 30 graus no sentido noroeste. Então eu vou ter que pegar a minha linha e abrir no sentido grau noroeste. Pode até ser interessante, mas não é prático, né? Quando a gente sai escrevendo um monte de medida, planilha, Excel, para cima e para baixo, então a gente tem que ter agilidade e coerência, né? Então, se todos os dados são medidos pensando no mesmo referencial, fica mais fácil da gente trabalhar, tá bom? E aí tem o contra-azimute. O contra-azimute nada mais é do que a medida de azimute mais ou menos 180 graus. Né? É o suplemento do azimute. É o azimute no whey, né? Fazendo crossfit. É a mesma ideia, só que medido em relação ao ângulo, a visada de ré. Então, imagina só, se a minha visão de vante é do ponto A para o ponto B, a minha medida de azimute é a abertura no sentido horário da linha do norte, né, em relação à linha AD. Agora, se a minha visada é de ré, de B para A, o meu azimute muda, não é para dentro aqui, ó. É a medida sempre da linha do norte até a minha linha de visada, fazendo esse contra-azimute aqui, ó.
Então, nesse caso aqui, eu estou somando 180, né? É como se eu pegasse... Imagina essa linha verde. Deixa eu ver se vai mostrar ela aqui para frente. Não. A linha verde prolongada aqui, ó. E aí a gente vai ter essa mesma medida de azimuth mais 180 graus. Poderia ser o contrário. Se a medida fosse de A para B, eu subtraria. Então, existe uma regra? Existe. Melhor não decorar, melhor sentir no coração. Né? A ideia é a posição do vant ou a posição de ré. Se eu estou medindo azimuth de vant aqui de A para B, é o ângulo horizontal feito do norte em relação à linha AD. Se eu estou medindo em ré de B para A, é a linha também do norte, fazendo com a minha linha divisada, vai dar mais de 180 graus lá. Tá bom? Tranquilo? E aí a gente fala de rumo. Por que eu estou insistindo em falar o que é direção, o que é sentido? Porque o rumo, ele não tem mais um sentido padrão igual. É a medida do preguiçoso, né? É a medida fácil, né? Eu não sei porquê, mas a gente tem a tendência de trabalhar com ângulos menores que 90 e achar isso mais fácil. Porque na nossa cabeça o processo vai mais rápido. A gente não tem a prática de trabalhar de 90 a 180, de 180 a 270 e 270 a 360. É muito mais fácil trabalhar com o pensamento de 0 a 90. Então, para facilitar esse trabalho, a gente usa uma medida que a gente vai chamar de rumo. Nada mais é do que o sentido. Qual é o problema do rumo? Ele vai ser sempre o menor ângulo da direção norte-sul e ele varia de 0 a 90. Então, ó, peraí. Então, ele agora, você vai ter que explicar para onde a seta está apontando. Porque se eu falar 10 graus, pode ser 10 graus aqui em cima, para esse lado, 10 graus para o outro lado, ou 10 graus lá embaixo na linha do sul, ou para o outro lado da linha do sul. Por quê? Porque agora é na direção norte-sul. Então, o sentido ele tem que apontar para uma dessas direções. Ou ele é norte e ele tem 0 grau, ou o rumo é sul, 0 grau, ou ele é leste, 0 grau, ou ele é oeste, 0 grau, ou ele está apontando para uma direção intermediária, nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste, NE, SE, SW, NW. Então agora, se a gente está falando de ângulos de 0 a 90, que é o menor ângulo possível da linha norte-sul, a gente vai ter que falar para onde que a seta está apontando, tá bom? Vamos ver o que é isso aqui, ó. Olha essas medidas aqui, ó. Tem ponto 1, 2, 3, 4, tá? Ponto de visada principal é o A, que é onde a gente está lá, ó, bonitinho. Onde eu coloquei nosso equipamento para a gente observar. Tá aqui, ó, a linha do norte-sul, a linha do leste-oeste, né? Vamos entender o que é o primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto 1 ali, ó. Para eu fazer o azimuth do ponto 1, não é a minha visão no ponto A, olhando para o ponto 1, e eu vou fazer a abertura desse ponto em relação à linha do norte. Tá aqui, tranquilo, né? Isso aqui de boas. Para eu fazer o azimuth do ponto 2, ainda falando de azimuth, não é pegar a mesma linha do norte e abrir até a linha do 2? Beleza. Para fazer o ponto 3, pega a mesma linha do norte e gira até chegar no ponto 3. E o ponto 4, da mesma forma, vai aqui do norte e abre até o ponto 4. Beleza. Para azimuth, isso é muito fácil. Por quê? Porque ele só varia de 0 a 360, está sempre indicando uma direção. Agora, quando eu falo de rumo, o ângulo ele é menor do que 90. Nunca vai chegar a 90, a não ser, né, que seja específico para o leste ou para o oeste. Que a gente nem fala 90 ou 270, né? A gente fala leste, rumo oeste, tá? Agora, o rumo é o menor ângulo que forma com a linha norte-sul. Então, vamos aqui, ó, do ponto A. O menor ângulo que forma da linha norte-sul é esse aqui de cima. Uai, para o ponto 1, o rumo do ponto 1 é igual ao azimuth, né? Essa mesma linha aqui, ó, 36 graus. Apontando para onde? N é nordeste. Então, tá aqui, ó, 36 graus nordeste. O ponto 2. O menor ângulo que o ponto 2 faz com a linha norte-sul é esse ângulo pequeno aqui de dentro, ó, 46 graus. Então, para o ponto 2, o rumo dele, né, ele é 46 graus em relação a qual direção? Sudeste. Então, é 46 graus sudeste, que é para onde a setinha está apontando. Aqui, ó, 46 graus sudeste. Ponto 3. O menor ângulo que faz com a linha norte-sul é esse ângulo aqui de baixo, ó, de 28 graus. Para onde que está apontando? Para sudoeste. Sudoeste. E o ponto 4
o menor ângulo que faz com a linha norte e sul é esse aqui de cima, ó, 62 graus, né? Então, o sentido desse número 4, o rumo do ponto 4, é norte-oeste, noroeste. Quantos graus? 62. Então, tá aqui, ó, todos os rumos avante, né? Tá aqui, ó, 36 graus nordeste, 46 graus sudeste, 28 graus sudoeste, 62 graus noroeste. Para os rumos a ré, porque aí vai fazer diferença, ó, quando eu estou pegando o ponto 1 observando o ponto A, pela linha, né, a gente tem aqui ó, duas linhas paralelas cortando por uma linha inclinada, semelhança dos ângulos, aquela regra do Z, né, esse ângulo é igual a esse, isso aí, bem de boas. Mas independente disso, quando eu estou fazendo a medida em ré, e eu estou falando de rumo, não de azimuth mais, o rumo do ponto 1 para o ponto A não é mais nordeste, está apontando agora para sudoeste. Então é a mesma direção, mas tem o sentido oposto. Então o rumo aí, ó, 36 graus sudoeste, a medida em ré do ponto 1 para o ponto A. Do ponto 2 para o ponto A, para onde que está apontando a linha? Agora, ó, está apontando aqui, ó, para o sentido noroeste, né? É o sentido oposto ao sentido daquele ponto ali. O ponto 3 está apontando para o sentido nordeste, que é oposto ao rumo de Vante, né? E o ponto 4 está apontando para sudeste, que é oposto ao noroeste, beleza? Todos com o mesmo valor. Mas aqui, ó, repara que é importantíssimo colocar a direção não, né? O sentido para onde essa linha está apontando. Então não é só colocar de 0 a 90 graus. Vai falar se é nordeste, se é sudeste, se é sudoeste, se é noroeste, beleza? Ou norte, leste, sul e oeste. Tranquilo essa coisa de rumo? O rumo é o sentido, é para onde a flecha aponta. Beleza? Tranquilo até agora? Fez sentido isso? Sim, sim. Melhor trabalhar sempre com o norte, né? De 0 a 360, fica mais claro para todo mundo, mas tem gosto para tudo. Então vamos lá. Quando a gente está trabalhando com rumo, né? Eles vai variar de acordo com o quadrante que ele tiver. Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então, ó, o rumo aqui no primeiro quadrante, ele é igualzinho ao azimuth, que até 90 graus, todos abrem do mesmo sentido. Beleza? Então, no primeiro quadrante, rumo é igual ao azimuth. Vamos ver no segundo quadrante. No segundo quadrante, que é aqui embaixo, ó, o rumo passa a ser esse ângulo de baixo, em relação ao sentido sul, que é o menor ângulo que faz com a direção norte-sul, né? Então, esse RAB aqui, ó. Agora, o azimuth continua sendo a abertura do norte até a linha. Então, ó, repara que a soma dos dois vai dar 180 graus, ó. O azimuth mais o rumo desse ponto AB no segundo quadrante vai dar 180. Então, ó, o rumo aqui é 180 menos o azimuth. Ou o azimuth é 180 menos o rumo. Isso é matemática, né? Mas vamos só observar aqui, ó, só observando. Para o ponto A para o ponto B, a gente tem que o rumo é aqui embaixo e o azimuth continua do norte até a linha. No terceiro quadrante, o azimuth continua do norte até a nossa linha, faz uma abertura enorme. E o rumo agora é o ângulo menor aqui, ó, em relação à linha, né, norte-sul, que é aqui para baixo. Então, esse ângulo agora, a gente repara que se eu pegar o azimuth e subtrair 180, eu vou encontrar o rumo, né? 180 é do norte até o sul aqui. O azimuth aqui vai passar de 180, né? Porque ele vai até a linha lá. E o rumo é o que sobrar desse ângulo aqui para baixo, que é o menor ângulo. Qual que é o outro ângulo em relação à linha norte-sul? É o restão aqui em cima, né? Mas aí fica bem grande. Ah, Léo, em relação ao oeste-leste? Não tem ângulo em relação ao oeste-leste, tá bom? Só norte-sul. No quarto quadrante é dessa forma aqui, ó. O azimuth continua sendo da linha do norte, faz um ângulo enorme, maior do que 270 graus até a linha AB, e o rumo é para onde está apontando o menor ângulo em relação à linha norte-sul, tá? Esse ângulo aqui. Tá vendo aqui, ó? AB e o norte para cá. Então o rumo está aqui. Se você somar os dois, 360 graus, vai dar a linha toda, tá? Então, ó, no primeiro quadrante, rumo e azimuth, tudo igual, ó. Azimuth do ponto 1, rumo do ponto 1. Segundo quadrante, o rumo é 180 menos o azimuth. Então, ó, no ponto 2 aqui, ó, aqui está o azimuth, que é essa linha, esse ângulo grande aqui. O rumo do ponto 2 está aqui, ó, 46 graus que a gente já tinha visto. Do ponto 3, o rumo é o 28 graus.
o azimuth está aqui e vai até a linha do 3 aqui, ó. E no ponto 4, o rumo está aqui, menor medida, e o azimuth vai até lá, na linha do 4. Tranquilo? Beleza até então? Todo mundo de boa? Tranquilo. Então bora. Pessoal. Vamos falar de... E aí, colegas? Vamos falar do ângulo A aula de acaba deflexão. 10, Léo? 10. Daqui a pouco a gente fecha. Cansou já, meu filho? Cansado. Tá nada. Acabou de acordar. Vambora aí, ó. Fechar aqui, ó. Ângulo de deflexão e deixa eu ver. E aí a gente para. Tá bom? Deixar esse transporte pra gente ver depois. Vamos lá. Ângulo de deflexão é o ângulo formado do prolongamento da linha com novo alinhamento. Como ele está relacionando com linhas, ele vai ter sempre uma relação de 0 a 180 graus. Ó. Então, ponto 2, 3, 4. A gente tem um ângulo interno aqui, ó, que é o que eu defini agora, o vértice 3. O prolongamento da linha 2, 3 é a mesma linha aqui. O ângulo de deflexão é o ângulo medido no sentido horário. Então, ó, horário está aqui, deflexão à direita, né? Então, é esse ângulo para cá. O ângulo de deflexão à esquerda é medida no sentido anti-horário. Por quê? Se o ponto 4 estivesse no primeiro quadrante, colocado numa posição mais para cima, a gente prolongaria a linha 2, 3 até aqui para baixo e faria a abertura no sentido anti-horário, que é a tal da deflexão à esquerda. Belezinha? Então, o ângulo de deflexão é o ângulo do prolongamento de uma reta em relação à próxima linha medida. Prolongamento da reta aqui até a próxima linha medida. E aí a gente calcula esse ângulo, que vai ser chamado de ângulo de deflexão. Então, só para a gente ilustrar todos esses ângulos que a gente viu fechar hoje. Ó, rumo. Menor distância em relação à linha do norte-sul. Ângulo interno. Aqui na poligonal fechada, são todos os ângulos aqui de dentro, ó. Ângulo externo. Aqui, ó. Todos os ângulos de fora aqui da nossa poligonal. Todos para cá, ó, esses ângulos grandes. Deflexão à direita. Se eu prolongar essa linha aqui, ó, e faço a abertura no sentido horário. Deflexão à direita. Deflexão à esquerda. Prolongo a linha até aqui e faço a abertura no sentido anti-horário. Ó. Azimuth do ponto é o ângulo que a linha de observação faz, a visada faz, com o sentido do norte. Então, ó, abriu do norte até a visada, que é aqui, e tem toda essa medida para o lado de cá. Beleza? Aqui o rumo, ó, de novo, menor medida em relação à linha norte-sul. É esse ângulo menorzinho aqui. Onde que é o azimuth aqui, ó? Vem do norte até abrir aqui do outro lado. Tranquilo? Beleza demais? Deixa eu ver. Resta de boa. Vamos fechar aqui então, não ficar coisa demais. A gente viu aí, ó, ângulos horizontais internos, ângulos horizontais externos, ângulos de deflexão à direita, ângulos de deflexão à esquerda, ângulos azimutais, azimuth e ângulo de rumo. Tranquilo? Vamos fechar aqui por hoje e a gente se encontra na quarta-feira, que é a próxima aula. Belezinha? Muito obrigado. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Meninos? Tem não, Léo. Tem não? Yara, Jordênio, tranquilo até agora? Até agora sim, né? Bem de boa, né? Sim. Beleza, então. Então, ó, vou fechar a aula de hoje e aí na aula que vem a gente termina vendo os ângulos que a gente já trabalhou hoje, mas só pra gente, né, dar uma revisãozinha ângulo interno, ângulo externo, como é que vai calcular. E a gente já entra no próximo tema, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Um abraço para vocês. Combinado.